semanas! Tudo bem com vocês? Nem acredito que eu estou aqui para falar sobre o segundo trimestre de gravidez, nosso diário. Meu Deus, que coisa linda! Nem acredito, gente. É muito bom passar por essas fases. Agora iniciei o terceiro trimestre, estou no 7º mês, com 27 semanas. Gente, já aproveitando para falar, cada um vai falar uma coisa, depende da tabela que você segue. Então, por favor, siga a tabela que seu médico te orientou. Quando o seu é diferente, não tem problema, porque existem tabelas diferentes mesmo. É só você seguir a orientação do seu médico. A minha tabela é essa, tá ok? Então, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de tudo que aconteceu nesse segundo trimestre aí, das 13 semanas às 26 semanas. E para não enrolar muito, vamos ao nosso diário. Então, pro finalzinho do primeiro trimestre pro segundo trimestre, eu disse pra vocês, né, que no primeiro trimestre eu não tinha vomitado ainda, né, eu sempre tinha muita ânsia, vontade de vomitar, era horrível, enjoos muito fortes, porém o vômito mesmo não tinha acontecido ainda. Mas pro finalzinho do primeiro trimestre, começando o início do segundo trimestre, lá pras 12 e 13 semanas, eu comecei a vomitar. E por qual razão? Exatamente pela escovação de dente. Gente, é só escovar os dentes que eu começo a vomitar ou começo a sentir enjoo. E assim, como eu falei pra vocês, vomitar pra mim é uma sensação horrível, não é nada agradável. Eu acredito que ninguém gosta, né? Mas como eu falei, algumas pessoas sentem alívio depois de vomitar e eu me sinto muito incomodada depois que eu vomito. Me dá uma sensação de fraqueza, é muito ruim. E fora que antes de você vomitar, fica aquilo embrulhando, né? Até sair, então essa sensação pra mim não é nada agradável. Então comecei a vomitar nas primeiras semanas do segundo trimestre, vomitei bastante. 17 semanas e 3 dias. E eu aqui passando mal. Acabei de vomitar. Botei tudo pra fora agora de manhã, depois do café. O café que eu nem consegui tomar, fui comer uma fruta e aí vomitei tudo. Ou seja, o estômago continua vazio. Eu aqui com fome. E tomei um remédio, tô esperando fazer efeito. Tô aqui arrumada, porque eu estava me ajeitando pra ir para o drive-in do meu trabalho. E tô esperando aqui fazer efeito para poder conseguir ir. Tô esperando aquela fase em que dizem que melhora pro final do 4º mês e início do 5º mês. Comigo não tá sendo assim, não. Bom, gente, eu tô com 18 semanas, mas hoje estou bem ruinzinha. Desde ontem eu estava um pouco enjoada, um pouco de azia. Ontem o dia foi bem cansativo pra mim e hoje tô sentindo bastante cólica intestinal. De manhã passei um óleo de coco, né, pra poder fazer uma umectação no meu cabelo. E tô com a roupa baby doll até agora, pra vocês terem ideia. Fiz algumas coisas, mesmo sentindo dor, né, mas não tá nada fácil. Pra vocês verem que não é 100% no segundo trimestre, tá melhor? Sem comparação, gente, tá muito melhor. Assim, são 15 dias. Mas hoje é um dia que eu não tô muito bem, não. Mas tô fazendo as coisas e me esforçando assim mesmo. No segundo trimestre, ainda estava no período, né, do inverno, e aí eu estava sentindo ainda muita dor no bico dos seios devido ao frio. Era uma dor assim bem forte mesmo, bem intensa, que incomodava qualquer coisa que encostasse, sutiã, toalha na hora de tomar banho. Era bem desagradável, mas o que eu fazia? Sempre protegia com uma toalhinha para poder não incomodar tanto e aquecer um pouquinho o bico dos seios. O que aconteceu também, que é comum, é a gengiva começar a sangrar. Nas primeiras semanas do segundo trimestre, minha gengiva começou a ter um pouquinho de sangramento, mas depois com o tempo logo melhorou, não ficou insistente esse sangramento não. Quando chega o segundo trimestre, bate aquela ansiedade para descobrir o sexo do bebê. E eu fiquei muito ansiosa, doida para que chegasse o dia para poder fazer, né, a ultra e descobrir o sexo. E como vocês já viram aqui no canal, né, é o nosso príncipe, o menino, nosso Joaquim, que tá vindo por aí, e foi uma felicidade imensa, gente, como eu fiquei feliz. Algumas pessoas ficaram até surpresas antes de eu contar que era um menino, achando que era uma menina, né, porque assim, eu sempre desejei ter uma menina, mas isso não descartava, gente, o desejo de ter um menino. Na verdade, eu sempre quis ter um casal, um menino e uma menina, mas menina ardia muito no nosso coração, do meu e do meu esposo. Mas quando eu fui pra ultra e descobri que era um menino, o sentimento foi muito forte,
uma alegria tão grande que as pessoas pensaram que era uma menina pela alegria que eu estava sentindo, porque pra mim, na verdade, gente, não importava se era menino ou menina, o que eu simplesmente queria era ter o meu presente aqui, o meu milagre aqui, e que ele estivesse bem, com saúde, se desenvolvendo bem, crescendo no tamanho adequado. Então era simplesmente o que eu queria. Então a minha felicidade seria a mesma, independente de ser menina ou menino. E é como vocês podem ver, quem me acompanha lá no Instagram, vê assim a alegria que eu tenho sentido, gratidão que eu tenho a Deus por ele estar fazendo isso na nossa vida. Ele é o nosso milagre, o nosso Joaquim é o nosso presente de Deus. Os gases, é claro que continuaram. Cada vez mais vão intensificando, isso não é uma coisa que tem como evitar, sempre vai aparecer, né? É claro que depende muito do que você come também, mas às vezes mesmo sem comer alguma coisa que fuja da alimentação adequada, né? Mesmo assim eu tenho bastante, né? Toda grávida tem, não tem pra onde fugir, mas faz parte, é melhor soltar do que prender, né, gente? Uma coisa que melhorou bastante, gente, foram os enjoos. Apesar de ter esses episódios de vômitos, isso só acontece mesmo quando eu vou escovar os dentes. E isso principalmente de manhã. É impressionante. Mas mesmo assim, acontecendo isso uma vez ou outra, melhorou bastante o enjoo. E como assim isso foi bom. Eu comecei a sentir mais fome ainda, muita sede. Graças a Deus eu bebo bastante água, mas comecei a sentir muita sede mesmo. É impressionante. Nessas primeiras semanas aí do segundo trimestre eu estava muito mais disposta, sem comparação ao primeiro trimestre, que a gente fica muito enjoada, com azia, cansada, vontade de deitar. Eu estava com uma disposição assim, sem explicação. É claro que vez ou outra, bate aquele cansaçozinho, você quer deitar, mas assim, a minha disposição estava outra completamente. E aí, referente a essa disposição, o sono que eu sentia muito forte no início já começou a diminuir. Eu conseguia ficar mais esperta, né, durante o dia, então não ficava aquele sono, aquela coisa cansativa com vontade de ficar deitando a todo momento. Só que aí também as dores nas costas começaram a aparecer com mais força. Dor na lombar eu já sentia antes, mas as dores nas costas começaram a aparecer também. Com 15 semanas eu comecei a perceber que o bebê já queria dar uma mexidinha, só que era assim algo muito leve, bem sutil, que até poderia ser confundido com gases. A partir de 16 semanas começou umas tremidinhas, tipo borbulhar, como se fossem borboletas ali, então eu percebi que ele já estava dando sinais de mexer ali na barriga, já estava mexendo na verdade, só que a gente fica ainda meio na dúvida se é de fato ou não. Agora eu tenho certeza que era o Joaquim mexendo. E aí com 17 semanas ele começou a mexer pra dar certeza de que era ele ali mesmo aparecendo. Gente, a coisa mais gostosa do mundo, sentir o bebê mexendo. Ele começa mexendo bem levinho, né? De vez em quando dá aqueles chutinhos levinhos ou uma mexidinha levinha. É muito gostoso. Aí já com 17 semanas, meu esposo já conseguiu sentir ele mexendo. É muito delicioso, gente. É a sensação mais deliciosa e mais maravilhosa da gravidez. Uma coisa que começou também, eu não sei se é comum, mas eu comecei a sentir muita coceira nos bicos dos seios. Gente, é uma coceira assim fora do normal. E olha que eu hidrato, passo olhinho no bico dos seios, mas mesmo assim dá uma coceira assim muito forte. Quase com vontade de tirar o bico dos seios mesmo, que é uma coceira assim bem forte mesmo, mas vai passar. Eu sei que vai passar tudo uma fase. Uma coisa que aconteceu que me assustou muito, mas muito mesmo, é que num dia à noite eu tinha feito bastante coisas durante o dia, tinha ficado em pé, né, feito algumas coisas em casa. E aí quando foi a noite que eu fui deitar, eu comecei a sentir uma dor na perna, mas aí tudo bem, deitei normal, tranquilamente, mas aí teve uma hora que me deu vontade de ir ao banheiro. Gente, nessa hora que eu tive vontade de ir ao banheiro, eu fui colocar o pé no chão, eu não conseguia andar, eu não conseguia me movimentar, e era na minha perna direita. A minha perna direita, ela paralisou, parecia que eu tinha perdido a minha perna e meus movimentos. Eu nunca tinha sentido algo do tipo. Foi uma dor horrível, horrível mesmo. Mais pra frente cheguei até a fazer um exame, falei com a minha obstetra sobre isso, sobre essa dor. Ela até me passou um exame para poder ver se era alguma coisa na perna ou tudo mais, ou se poderia até ser outra coisa, como trombose, mas graças a Deus não deu nada. E aí tudo indica que atingiu o meu nervo ciático. E assim, eu não desejo isso pra ninguém, gente. É uma dor
dor horrível, cheguei a sentir outras vezes, mais umas 2 vezes, mas depois eu passei a tomar bastante cuidado, porque a gente não pode ficar nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentado, porque uma coisa ou outra pode aparecer. Então assim, é bom a gente evitar e ter esses cuidados sim. E aí passaram as semanas, né? Não houve muitas novidades. Segundo trimestre, apesar de ter alguns episódios ruins, desagradáveis, mas a maioria das semanas são bem mais tranquilas em comparação ao primeiro trimestre. Então assim, me senti bem melhor, bem mais disposta, foi muito gostoso. Mesmo que eu tenha vomitado algumas vezes, mesmo que eu tenha sentido dor no nervo ciático, mas mesmo assim foi bem melhor, eu estava bem mais animada, com vontade de fazer mais coisas. Porém, lá pro finalzinho do segundo trimestre, 23 semanas por aí, eu comecei a sentir uma dor horrível na coluna. E eu nunca tive problema de dor na coluna, como eu falei pra vocês, na lombar sim, mas na coluna não. Gente, é uma dor insuportável. Se assustem mais, essa é a minha realidade. Estou com 24 semanas e 1 dia. E com 23 semanas e 6 dias comecei a sentir muita, mas muita dor aqui acima da barriga, na parte superior, abaixo dos seios. E é uma dor assim horrível que também causa dor nas costas. Não sei se os dois estão ligados, relacionados, mas a dor que eu tenho sentido tá horrível. Eu não consigo dormir, eu não consigo achar posição para dormir, eu sento, dói, eu deito, dói, qualquer posição que eu vire dói, está horrível, 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 horrível. Eu acredito que seja minha coluna. Deus me ajude, que não está sendo fácil. Eu não conseguia achar posição para dormir, virava para um lado, virava para o outro. Se eu ficasse de barriga para cima um pouco, doía aqui em cima no estômago. E aí eu não conseguia achar posição, se eu sentasse não melhorava, eu chorei de tanta dor, porque a dor era insuportável. Isso foi numa primeira noite. A partir da segunda noite, que eu continuei sentindo essa dor na coluna, eu comecei a vomitar também. Então a minha coluna estava mexendo com o meu estômago, que estava me fazendo vomitar. Olha que loucura, assim, eu nunca tinha imaginado que eu ia sentir uma dor na coluna e a coluna ia mexer com o estômago e iria me fazer vomitar também. E por incrível que pareça, só depois que eu vomitava, que dava um alívio na dor na coluna. Gente, é realmente assim algo que eu nunca vi e nem ouvi ninguém falando. Se alguma de vocês já passou por isso, gente, coloca aqui, porque assim, que foi algo realmente assim assustador, surpreendente, que a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu cheguei na emergência e tudo mais, me passaram medicação lá, mas depois me liberaram, vim para casa e aí continuei me cuidando da forma que eu podia fazer. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Enfim, apareci. Como vocês sabem, né, quem acompanha aqui meus stories sabe que eu não estava muito bem desde o domingo, eu estou nessa saga aí, passando mal, enfim. Mas graças a Deus agora estou melhor e me recuperando a cada dia. São altos e baixos na gravidez, né? E tem dias que eu estou bem melhor, disposta, tem dias que não, vem dores assim bem complicadas. E eu estou observando, também acompanhada pela minha médica, é claro, né? Sempre estou em contato com ela e graças a Deus está conseguindo levar adiante. Semana que vem tenho consulta também, já vou conseguir ver isso. Mas assim, as dores foram horríveis. E eu acredito também que tenha sido pela questão do meu trabalho, que eu trabalho online, eu sou professora, e você fica muito tempo sentada, né? Então isso acaba prejudicando, como eu falei anteriormente, ficar em pé demais, ficar sentada demais, uma coisa ou outra demais acaba prejudicando. Então pode ter sido a questão da postura na hora de dar aula, então tomando bastante cuidado com isso para tentar evitar essas dores na coluna. Mas é claro que nem sempre eu vou ter o controle disso, né? E pro finalzinho do segundo trimestre eu comecei a ficar com empachamento, né? Com o estômago empachado. É até engraçado essa palavra, né? Eu não tô conseguindo comer demais, ou melhor, eu consigo até comer, repetir uma comida, mas se eu como muito, eu fico empachada, o estômago fica ruim, afeta meu estômago, dá uma certa azia também, e eu não consigo me alimentar direito, não consigo sentir fome, então geralmente isso passa só no outro dia, uma sensação bem ruim, bem desagradável. Outra coisa também que eu comecei a sentir também foi
dormência nas mãos. Por vezes, né, você não percebe muito bem como você está dormindo, né? Ou às vezes a gente coloca a mão assim por baixo, às vezes tem uma mania estranha de prender minha mão de jeito esquisito e tem o sentido dormência por vezes nas duas mãos. É muito esquisito, bem estranho. E para finalizar, eu quero falar também sobre a morfológica do segundo trimestre, que graças a Deus foi tudo maravilhoso, nosso bebezinho tá crescendo assim muito bem e eu não tinha dúvidas disso, porque é Deus que tá guardando ele, é Deus que tá protegendo ele, é Deus que tá cuidando do desenvolvimento dele, ele vai crescer para honra e glória do Senhor. E é um bebê já muito, muito amado, isso me deixa muito, muito feliz mesmo. Então é isso, gente, tentei ser bem objetiva pro vídeo não ficar muito grande e vou mostrar pra vocês a barriguinha com 27 semanas, já começando o terceiro trimestre. Ele tá muito lindo, gente, que fofurinha da mamãe! Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para me deixar muito feliz e saber que você gostou do vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. E vem fazer parte dessa família que vai me deixar muito, muito feliz de verdade, de todo o meu coração. Obrigado por todo o carinho que vocês têm deixado aqui, as mensagens muito maravilhosas, muito positivas. Vocês são muito especiais para mim e com certeza vão ser muito especiais para o Joaquim também. Super beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!